Meu nome é Adilson Chicória, eu trabalho na IBM, tá? E o tema aqui é falar sobre Design Thinking. Quem já conhece Design Thinking aqui? Legal. Quem já ouviu falar sobre Design Thinking? Tá. É, outra curiosidade, quem tem menos de 22 aí? Menos de 27. Legal. Menos de 35. Todo mundo. Sacanagem. Então é o seguinte, isso que vocês estão vendo aí é uma proposta de mostrar um pouco do que eu fiz com Design Thinking, né? Por isso que essa questão da relevância está relacionada à minha carreira, principalmente, tá? O que eu vi, o que aconteceu comigo e que eu acho interessante como mensagem, tá? Para o tempo que a gente tem. Só para passar rapidão, o que vocês estão vendo aqui é um perfil do que eu fiz da minha carreira, do meu currículo, num esquema assim, o que está no meio é tecnologia, né? Meu core é de tecnologia, eu sou de computação, desde 1997 eu fazia meus sites, eu corria atrás de tentar vender meus sites, fazendo a tecnologia que eu queria fazer. Eu sempre fui muito orientado à tecnologia, como a maioria das pessoas aqui, apaixonado. E o que está do lado esquerdo foi o que eu vi, que eu fiz na vida, que eu acho que é coisa de empreendedorismo. Então olhei para trás e falei, isso aqui tudo eu empreendi. Atitude empreendedora, tá? Não é abrir empresa, não é nada, não quer dizer só isso. Então, e o que está do lado direito, os meus pulos em design desde 1997 até essa coisa se formalizando, né? E o ponto que eu vejo aqui é o seguinte, aqui nesse momento aqui, eu fundei uma empresa, uma startup, né? Estava começando toda a história de modelagem de negócios, Business Model Canvas, não sei se já ouviram falar disso também, mas vão ouvir. E aí eu participei desse livro e eu percebi que eu não tinha negócio nenhum, meu negócio era furada. Uma percepção de tipo assim, estava ali o cara especialista em uma tecnologia, né? Eu gostava bastante de Java, tinha trabalhado bastante com isso, e aí eu me achei na condição de ser especialista e falar, bom, vou abrir uma empresa porque parece que tem uma oportunidade. E quando você sai de especialista para um mercado, para um negócio, que você só sabe tecnologia, colocar assim, né? Todas as outras coisas são ignorantes, porque você nunca viu. Então você vai ter que descobrir tudo. Né? E como todo perfil mais de tecnologia, você quer realmente saber como é que funciona, né? E tenta buscar essa informação. Então eu penei bastante e percebi que eu não tinha um modelo de negócio aí. Tá? Mais pra frente aqui, agora que eu vi que tem duas TVs, mais pra frente aqui, lá em 2010, entrei na IBM e comecei a procurar mais sobre essa questão de como eu modelo negócios. E o Design Thinking era uma das coisas que estava ali, tá? Principalmente quando você já ouviu falar de Lean Startup, né, para quem quer criar startups, toda essa parte de desenvolvimento de negócios tem muito a ver, inicialmente, com como eu crio negócios a partir das pessoas, do que é necessário para as pessoas, do que importa para elas, né? E com a minha startup eu percebi isso. Se você sair para vender tecnologia, por tecnologia só, as pessoas não estão nem aí. Elas não estão nem aí. É legal, você tem que fazer porque você acha que é importante fazer na tecnologia, escolher a tecnologia que é apropriada, mas as pessoas não estão nem aí. Esse é o ponto, em termos de negócio. Por quê? Aí você fica meio estranho, puta merda, esse negócio de... Né, eu quero rodar com a minha tecnologia, quero usar a tecnologia, eu quero fazer, não quero saber desse negócio de negócio. Mas quando você está realmente procurando avançar, criar coisas para as pessoas, você não pode ignorar aquele cara que está do outro lado da tela, tá? Se a gente se limitar só ao mundo de digital. Você não pode. Aquele cara que a gente normalmente fala que é um problema, que é o cara que é o mais importante, na verdade, porque é para ele que você está criando valor, né? Uma das coisas do design é o que a gente fala, é criar empatia. Criar empatia é se colocar no lugar dos outros, né? Eu tentar me colocar no lugar aqui de vocês, a tentar assistir essa palestra pela primeira vez e ver se eu não consigo falar, se eu vou falar coisas que fazem sentido para vocês ao máximo que eu puder, tá? Empatia
é você realmente tentar olhar pelos olhos das outras pessoas. Tá? Esse é o único jeito que você tem de criar valor. Tá? Fazer alguma coisa, seja lá explicar para sua mãe como é que funciona o seu celular, um smartphone, para sua avó, seja para quem for, você tem que olhar na perspectiva deles. Não adianta você querer falar que isso aqui é fácil, essa tela aqui é 3 cliques, como é que você não sabe isso? Né? Você vai ter sucesso se você realmente se colocar no lugar das outras pessoas, porque as outras pessoas vão olhar para você como alguém que elas podem contar. E é isso, carreira é isso, você tem que saber fazer e achar pessoas que você pode contar e pessoas que queiram contar com você, tá? E nessa jornada aí, hoje eu estou no IBM Design Studio, né, que fica aqui no Brasil, em São Paulo, na Tutóia, tá? Esse é o nosso time. A gente tem aí, todo mundo aqui, a maioria de tecnologia, tem uma galera de marketing digital, tem uma galera de business, mas todo mundo trabalha de forma multidisciplinar. Né? Eu desenvolvo, né, o programa em Node, programa em outras linguagens front-end, em Java. Faço muito, né, sessões de design thinking, eu faço pesquisa, converso com usuários, entrevisto, coloco post-it na parede, aquela coisa toda. Então, esse é o ponto, é você ser multidisciplinar. E tem uma coisa aí, essa aqui é o design thinking da IBM, que ela foi lançada semana passada, essa versão. Né? Isso aqui é mais ou menos o seguinte, se olhar, você tem uma interrogação de um lado. É uma forma de simplificar a mensagem, de pensar como designer. Pensar como designer nada mais é que você olhar e questionar problemas. Questionar como esses problemas são difíceis, complexos. Né? Uma coisa que é muito comum para a gente, que é de computação. Né? Você olha para os problemas de computação, você quer resolver. E o processo, né, a ideia desse processo de design aqui é que ele seja tão simples que a gente, tão simples assim, de expor aqui, né, é sair de um questionamento, de um desafio e chegar em algum tipo de afirmação, né, essa afirmação aqui. De que forma? Olhando sempre para o usuário. É o que a gente chama de ser centrado no ser humano, né, e aí a gente traz todos os aspectos de uma empresa de computação. Esse negócio tem que ser aplicado para um monte de gente, porque são vários times trabalhando, né? Tem que escalar e a gente tem que ser rápido, tem que ser um pouco mais ágil na hora de entregar. Né? E esse framework, eu vou falar assim, ele foi liberado semana passada e está acessível já no ibm.com/design/thinking. Tem o link depois no final. Tá? A gente, né, como desenvolvedor, a gente gosta de olhar problema. Né? Quando a gente olha problema, o que você tenta automaticamente fazer? Né? Você busca na sua cabeça todo o seu mindset, todo o seu background, que você tem até aquele momento, e tenta resolver esse problema. Né? Você vai lá, e aí quando você começa a perceber que você não sabe, o que você faz? Né? Começa a buscar. E aí começa a diversão. Não sei se vocês conhecem essa cena do filme do Facebook, que é o Mark Zuckerberg fazendo isso. Sentado, tentando hackear, né, à noite, tentando montar algum tipo de protótipo que faça sentido. Né? Tá aí lá acessando vários sites, né, das universidades e vai tentando fazer, puxando imagens, juntando dados das pessoas. E ao mesmo tempo ele vai falando aí, ele vai analisando, ele vai tentando falar que os defeitos, né, o que tem no site, mas o que é o importante daí? É o que todo mundo, né, como a gente, seja para buscar alguma coisa que você não sabe hoje, você faz isso. Né? Você não sabe de uma receita, você não sabe tirar a mancha de uma roupa, você vai buscar na internet, você vai dar um hack, você vai tentar hackear. Né? Ser life hacking mesmo. Né? Você não se contenta com o que o médico fala para você. Você vai pesquisar, você vai cruzar informação, você está interessado. Tá? Então, esse é o ponto aqui, é hackear. E hackear, né, a partir de problema, é onde começa uma jornada de exploração de internet, fóruns, GitHubs, né? Essa descoberta que instiga a gente.
Você quer realmente saber como é que faz aquilo, você quer mostrar para alguém, você quer mostrar para o seu tio, você quer mostrar para sua namorada, você quer fazer um vídeo de um flash, quer fazer uma apresentação na Campus Party, você quer mostrar coisas que você sabe e que chegar num nível que você está confortável e falar, pô, legal, eu sei fazer muito bem isso, aí você entrega. Né? Isso é o nosso drive automático, fluxo. Você faz isso na internet, você fica horas lá pesquisando, fazendo coisas. Tá? Aí vem a pergunta, né, quando a gente olha para um contexto aí de... Se a gente realmente curte isso, né, esse movimento de entender as coisas, tentar, né, testar elas e adaptá-las, né, como que a gente pode se diferenciar de todas essas pessoas que estão aqui? Né? De todas as pessoas que estão fazendo, teoricamente, não a mesma coisa, tá? Mas indo no mesmo sentido, tentando resolver os mesmos problemas. Então, esse é o ponto, né? Como que a gente multiplica, então, a nossa relevância? Como tecnologia, né, eu andei em vários passos, mas quando eu percebi que tinha no mundo de startup, para conseguir ter uma atitude empreendedora, que é o seguinte, você, cara, quer que faz? Vamos fazer. Ah, não, mas precisa ver. Não, vamos fazer. Essa é a atitude empreendedora. A outra parte é, como que a gente faz isso? Como é que a gente lidar com problemas que a gente não está acostumado a resolver? Né? E que estão fora do mundo, que começam, na verdade, né, fora do mundo digital. Né? Esse é o ponto. Né? Se a gente pudesse expandir essa paixão de entender, testar e adaptar, para além dessa zona de conforto. Né? A zona de conforto de ficar sentado, programando de madrugada, ficar hackeando de madrugada, silêncio, fone de ouvido, né? Como é que a gente faz para sair dessa zona de conforto? Técnica, né? Esse cara aí, ele estava nessa mesma pegada que eu estou falando aí. Ele estava na zona de conforto dele. Ele chama Doug. O Doug era um designer de produto da General Electric. Esse cara, ele faz máquina de ressonância magnética. Né? Não sei se vocês já viram máquina de ressonância magnética ainda, ou já ouviram falar, ou já entraram em alguma. Então esse cara faz o design. O que é isso? Pô, o cara faz toda a parte de como vai ser a carcaça, como que ele adapta a parte tecnológica da engenharia para um negócio ficar usável, né? Para o cara tentar usar, tocar, para as pessoas que vão usar, saberem utilizar isso de forma facilitada, né? E esse cara, ele tinha acabado de fazer o design de uma máquina que foi premiada. E ele foi num hospital. Lá no hospital ele pegou e falou, bom, tá vendo essa máquina aqui, ó? Falou pro cara que opera a máquina. Essa máquina aqui foi eu que fiz. Né? Olha, ganhou prêmio. Né? Enquanto ele estava nessa aí e o cara lá acertando para o próximo paciente, ele percebeu chegando um pai e uma filha. Né? E o pai ali falando baixo com a garotinha, tentando explicar para ela que, olha, a gente já passou por isso aqui, né? Não era a primeira vez que ela estava ali. Você sabe como é, e a gente tem que fazer isso. Né? Qual que é a sensação de uma pessoa, de um adulto, que leva uma criança para um exame desse? Eu não sei se vocês sabem como é que funciona um exame desse, mas você tem que ficar imóvel, você não pode se mexer por horas. Tá? E pra gente já é difícil, né? Imagina para uma garotinha, para uma criança. E o Doug, nesse momento, ele percebeu que, né, onde ele estava. Né? Ele estava ali falando, se vangloriando de como, né, tecnologicamente o design dele era avançado. Só que ele percebeu, nesse momento, que ele não estava entregando valor para as pessoas que mais precisam do trabalho dele. Né? E aí, aquela sensação, né, de impotência dele, impotência dos pais, né? Quando se acontece isso, demora mais, você tem que sedar a criança. E sedar uma criança implica em risco de vida. Né? Risco de vida que, né, isso é o maior problema de todos esses, dessa questão. Né? Se olhar para o lado do negócio, você tem tempo. Quanto mais tempo demora para fazer, né, mais atrasa a ressonância para outras pessoas, para outros clientes, para outras crianças. Né? Então, é um problema complexo aí que vai,
pensando só no projeto, pensando só na engenharia, pensando só no fazer um design de um produto bonito ou bem utilizável, ele realmente não estava pensando nas pessoas que poderiam utilizar isso, né? Acho que vocês já perceberam onde que isso vai dar, né? Quem usa aqui aplicativos, né? Qual que é o nosso drive de criar aplicativos, né? Você já quer sair fazendo. A vontade de, puta, já vou fazer um app de fila de balada porque não tem, sei, né? Então, você percebe como que é a coisa? As pessoas, por mais especialistas que elas sejam, elas estão desconectadas de quem elas estão criando valor, para quem elas estão criando valor, né? Quantas vezes, não sei se vocês já viram isso, mas se vocês entrarem nessa jornada de tecnologia só, vocês vão perceber que se usar o processo cascata, então vocês estão ferrados, né? O cara entrega um negócio lá no começo, no final era outra coisa que ele queria, né? E você gastou tempo, você perdeu o seu tempo fazendo alguma coisa que uma pessoa não vai usar, né? Isso é a pior coisa. A melhor experiência que você tem é quando você faz o software, você faz a experiência, você faz o serviço, você faz o texto para as pessoas que estão ali, né, consumindo o que você está fazendo ali, na hora. Que nem eu estou aqui agora falando com vocês. Para mim, essa é a experiência maior de fazer uma apresentação. Porque eu estou vendo na cara de vocês se vocês estão interessados ou não, se está chato. Então, eu tento me adaptar. Enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou há um mês atrás para vir fazer essa palestra, eu não conecto direito no momento, mas quando você está nesse momento, você está 100%, você está em fluxo. E fazer isso, olhando, né, para o seu cliente, olhando para os usuários, né, é diferente. E faz você realmente entregar coisas que são importantes. Você para de ficar pulindo embaixo do corrimão ali, para entregar o que precisa ser entregue. Tá? Então o Doug percebeu isso e ficou arrasado. Né, o que ele ia fazer? Pô, General Electric, uma gigante que faz máquina de ressonância magnética. E aí, como é que eu faço? Vou falar para os caras que a gente precisa mudar tudo porque tinha uma criança chorando? Saca? A gente vive isso o tempo todo. A gente vive esses conflitos o dia todo. Seja na hora de, né, perceber que alguém tem dificuldade para entrar no ônibus, seja alguém que está tentando ter um problema de acessibilidade, entrando no próprio evento aqui, sei lá, fui entrar ali agora, meteu o pé naquele bueiro assim, levantou a tampa de um lado, bateu na canela de outra pessoa. Então, a gente pensou nisso, tá? A gente está fazendo o design, né, pensar nisso, nas pessoas que estão entrando, na jornada delas, é questionável, sempre dá para melhorar. Então, o que o Doug podia fazer? Questionar os executivos, né? E aí ele ficou realmente com isso, né? Ele não dormiu com isso. Ele foi atrás de uma escola em Stanford, que chama D-School, né? Não sei se já ouviram falar, Universidade de Stanford, na Califórnia, e no Vale do Silício ali especificamente. E lá tinha um curso que ele realmente fez mudar a vida dele, e ele era designer, tá? Ele participou justamente de um curso de Design Thinking, né? Lá, todos os estudantes de engenharia têm a opção de participar desse curso 6 meses, né? E esse curso não é um curso, é uma experiência, é prática, né? Design Thinking você não lê num livro, você experiencia, você vai lá, testa, você entende fazendo, né? É que nem dirigir, né? Não dá para falar que você dirige se você só está na teoria. Realmente, é que nem testar software, fazer um test-driven development. Então, ele encontrou, né, aqui, esses elementos aqui da nossa animaçãozinha da IBM, quer dizer o seguinte, aqui a gente tem desde uma junção, né, do que você vê de vermelho ali, do triângulo, né, você tem usuários, você tem times multidisciplinares, né, e você tem objetivos, você tem desafios. E lá ele encontrou um design thinking, né, o design thinking. O que você vai encontrar na internet hoje? Várias fontes, vários diagramas tentando representar o pensamento do design num processo linear. Tá? Isso aqui, como foi liberado esses dias, eu gostei pra caramba. Para mim faz muito sentido, porque não pega um mindset e coloca numa linha. Tá? É por aí. A pegada, né, desse Human Centered Design que ele foi ver lá é começar por um puta de um desafio.
né, que o Doug tinha, que era o quê? Como fazer uma criança passar pela uma experiência de ressonância magnética, né, de forma que ela pudesse o quê? Ficar rindo? Gostar? Querer voltar? Não. Esse caso aqui, a gente quer que o serviço, que a experiência flua. Você quer vir, passar, fazer e ir embora. Você quer que o serviço flua. Você tem vários exemplos disso, né, tipo de serviço. Então é isso que ele queria, né? E se desse para criar alguma coisa que realmente criasse valor em termos de falar, nossa, isso aqui é demais, para a criança, pô, legal. Então, ele entrou no processo de Design Thinking, né? Esse processo de Design Thinking, simplificadamente, né, pela IBM aqui nesse caso, é um processo que leva você a observar, leva você a refletir, leva você a fazer coisas, num loop infinito, tá? Isso não acaba nunca, não tem uma ordem certa, você vai perceber, opa, num loop infinito, deu um spoiler aqui, vai fazer o quê? O que acontece? Você vai encontrar essa orientação aqui, como entender, explorar, testar, né, os usuários, prototipar. Então você vai entender de várias formas isso. Mas essa forma simplificada é justamente para mostrar que isso não acaba. Tá? Nossa, tem um super efeito aqui na minha apresentação que muda todos os slides. Mas o que é explorar? O que é observar? É você entender o contexto das pessoas, né? O Doug, ele foi no hospital de criança, ele viu como as crianças usavam, como que elas brincavam, elas interagiam. Ele foi em museu de criança para ver como que elas interagiam com brinquedos em relação a tamanho, né? A entender o que faz parte do imaginário das crianças, né? Esses desenhos aqui, a equipe do Doug desenvolveu junto com as crianças. Então você traz o usuário, você tem que ir para junto dele, para saber o que realmente é valor para ele. Você entende. Você não vai lá falar assim, olha, isso aqui tá legal, isso aqui tá legal. Você não faz isso. Você vai observar, você vai inferir coisas, né, justamente para tentar entender o que motiva as pessoas a estar ali. O que motiva o seu usuário a estar ali. No caso das crianças, é ficar junto com elas e ver como que elas entendem o mundo para criar alguma coisa perto desse mundo. Tá? Estou dando um spoiler federal aqui, mas esse refletir é criar, é você criar seu ponto de vista. Bom, eu vi como a criança, o Doug viu como a criança interage, o time dele viu como a criança interage, o que elas gostam. Bom, o que a gente vai criar agora com base nisso? Né? Então você traz o time, você traz o cara que opera a máquina do hospital, você traz o diretor do hospital, as mães, justamente para co-criar alguma coisa em cima do que você descobriu. Fazer isso, né, leva você a criar um ponto de vista e ir para frente. Bom, agora eu vou fazer alguma coisa. Fazer o quê? Testar, vou prototipar, né? Prototipar é pegar lá uma máquina que já existe, meter um monte de papel nela e falar que tem uma criança aqui, falar testar como que o operador faz isso, é ensaiar, vamos falar assim, para ver o que acontece, observar o seu usuário, tentando falar, olha, opera a máquina aí, faz de conta que isso aqui está entrando uma criança, ou faz de conta que isso aqui, né, tem um mato aqui em cima, tem uns desenhos na máquina. Isso é fazer de forma prototipada, não é você fazer, né, mandar lá, fazer uma carcaça inteirinha nova só para você testar. É prototipar rápido, coisa que em digital a gente faz muito, né? Prototipar a tela, né, desenhar, fazer sketch, fazer no papel isso, né, numa sessão você resolve um negócio desse aqui, né? Quando você faz isso, né, você consegue entregar alguma coisa mais interessante, né? Se olhar para um design como esse, da experiência em si, né, comparativamente com o que era, o cara mexeu dentro da caixa, ele mexeu dentro da tecnologia? Não. Tão pouco ele deixou do jeito que era. Ele
foi lá e explorou realmente o universo das crianças, né? Isso aqui, se for pensar em termos de experiência do usuário, né? Você olha coisas desse tipo, você vê a criança que chegava chorando, ela chega criando valor junto, ela cocria o valor, né? Perceba, o cara aqui está com a roupa, com os motivos aqui da sala, né? A criança com o chapeuzinho de pirata. Por que isso? Né? Porque ela sabe como que o que espera ela, né? A ansiedade vai lá embaixo, né? Ela consegue explorar uma sala dessa aqui, né? Uma experiência que ela está na floresta, né? Que ela está num barco pirata. E tem uma das séries que é a Spacecraft, né? Que inclusive o cara que opera, ele também entra nessa, assim como ele entra em termos de roupa, ele fala, né? Imagina ele falando assim para a criança, ó, você vai ficar quietinho, e quando você ouvir um barulhão, porque a máquina faz uns negócio assim, você fica quietinho porque a gente vai entrar em velocidade de dobra, né? Então você cria uma história, você conecta a pessoa, você conecta a criança e traz ela para o mundo dela e faz a coisa fluir, tá? Então você imagina, né, a sensação da criança entrar num barco pirata, a mãe, o pai, né, percebendo que era um negócio totalmente doloroso, difícil, né, você tem que lidar, não tem explicação, né, a coisa fluir. Então, quando você faz um negócio desse tipo, muito mais difícil você precisar sedar, né, muito mais difícil, 90% menos aí, para quem gosta de números, tá? Aumento no valor agregado, né, do próprio hospital. Você imagina onde que as crianças vão querer fazer uma ressonância magnética, né, se tiver só esse hospital na cidade, né, se tiver acesso aí, né, outra história. Esse é o ponto, né? Dá para fazer alguma coisa? Dá. Dá para mudar, né, a nossa perspectiva de gostar muito do que faz e tentar criar valor com isso para alguém, né, coisas que são importantes, né? Quem que tem interesse nisso, né? Se você aprender isso, se você for buscar isso, isso é para a sua vida, né? Porque a partir do momento que você entra em contato com isso, você percebe como que uma pessoa entra no ônibus, se ela tem dificuldade ou não. Você percebe como que as pessoas interagem com os objetos, como que elas interagem com os serviços. Você percebe se você assistir uma conversa, se assistir um filme, como que uma pessoa fala com a outra. Por quê? Você tem que criar empatia, que é o core, né, do pensamento do design. Ser empático, né? Um arquiteto, ele é um designer. Por quê? Porque ele tem que criar coisas para as pessoas, né? Seja um designer de cadeira, um design de comunicação visual, né? Um design thinker, um service design, para criar essa campus party inteira. Você imagina, né, o tanto de pessoas envolvidas, o tanto de pontos de contato, né, para estar entregando aqui realmente uma palestra e que você tenha chegado aqui e consiga fluir sem ter muitos problemas, porque problema tem de um monte, né? O que a gente tem que fazer é inteirar em cima deles. Então, como que você pode lidar com isso? Quem está interessado nisso, que você saiba isso, né? Você pegar a Harvard Business Review, deu um print screen na tela aí, mas o que acontece? Saiu ano passado essa revista, que é a revista do mundo de negócios, né? Quando sai aí, todo mundo se mexe. Esse é o ponto, né? Então, esses caras falaram o seguinte, que está acontecendo uma mudança, né, um shift aí nas grandes organizações, né, que coloca o design muito mais perto aí do centro da empresa, né, da corporação, do enterprise aqui, né. Só que, note bem, esse shift, né, essa mudança, não é só da forma como você interage com os produtos ou como da parte estética, porque você vai ouvir muitas pessoas tendo como referência design e coisas estéticas. Ok, mas isso está mudando, as pessoas estão aprendendo mais, você percebe que ter esse comportamento, né, de empático e aplicar os princípios do design muda a forma como as pessoas trabalham, né? Trabalhar de forma multidisciplinar, trabalhar junto com outras pessoas, trabalhar interativamente, né, faz você, tipo, sei lá, ficar em pé,
desenvolvendo coisas e conversando e agindo, interagindo fisicamente. Faz você parar de procrastinar coisas, né? Porque as coisas se movem aos poucos, né? Então, quem que tem interesse nisso? A IBM tem. Eu vou mostrar um negócio para quem não conhece a IBM, de um ambiente nosso lá. Tá? Isso é um design studio. Aqui tem designer, tem dev, tem business. E a galera justamente trabalhando junto, né, para entregar em sprints, né, rápidos, coisas que realmente têm valor. No caso aí, software, né? A IBM fez uma mudança grande nesse investimento. Ela para de só pensar em que o cliente dela é corporativo para pensar em quem realmente usa o software, né? Não sei se vocês conhecem algumas plataformas da IBM aí. Elas estão começando a ficar muito mais voltadas para o usuário final, para o cara que faz, que usa aqui, que é a dev, para o cara que é, sei lá, de suporte, o cara que faz manutenção de conteúdo, para esse cara realmente ter um dia legal de trabalho, ter que gostar de usar uma ferramenta, né? Todo mundo, quando gosta de uma ferramenta, fala, pô, elogia, defende, é isso que é a pegada, tá? E o Bluemix é um exemplo, tá? Não sei se vocês conhecem, o Bluemix é a plataforma, né, de cloud da IBM, que você vai lá, faz o deployment da sua aplicação rapidão, cria lá, ó, quero usar Node, quero usar Java, sobe tudo, sua aplicação rapidão via terminal, via console, via interface gráfica. E esse cara aqui foi criado, né, usando o Design Thinking, né, pensando na jornada do desenvolvedor, né, que é aquele cara que, além de, né, de fazer todo o código, também quer deployar o código, quer implantar. Então, é toda uma plataforma, vale a pena dar uma olhada, é muito legal. Para mim, né, eu uso ela no meu dia a dia, tá? Todas as nossas aplicações que você acessar hoje, que é portal IBM, é feito em cima de Bluemix. A gente faz deploy direto, vai para a net, não tem aquela palhaçada toda de passar por 500 mil quality assurances e tal, é ser dinâmico mesmo. Uma plataforma do caramba que tem um puta investimento de 1 bilhão, né? E quando, né, a parte tecnológica de baixo entrou no fluxo de falar, olha, agora a gente está usando o Design Thinking para fazer tudo. Simplesmente aumentou o número de usuários, mas aumentou demais, assim, em um ano, tá? E então vale a pena conferir, tem um caso de estudo, se vocês quiserem acessar o site da IBM, tá lá no ibm.com/design, tem os cases, você consegue ver mais sobre isso. Vale a pena. E assim, como esse software, a IBM tem vários produtos. E todo mundo está tentando refazer os produtos em cima dessa metodologia, dessa forma de pensar, para ter realmente coisas que as pessoas queiram usar. Então, a IBM é uma empresa interessada nisso, tá? Esse é o ponto. Será que a gente consegue, né, olhando nessa perspectiva, ser mais relevante, né, seja na sua vida para criar coisas mais interessantes, né, para buscar quem realmente tem problemas, né, somando esse drive nosso de entender, testar e adaptar as coisas, né, do jeito que a gente aprendeu na computação, com esse pensamento de design thinking, né, vocês acham que dá para fazer? Vocês acham que dá para fazer isso? Né, é um questionamento aí para vocês pensarem, tá? É isso que eu tinha para falar. Queria deixar aberto para perguntas agora, meu Twitter está aí, quem quiser me acessar, meus contatos. E eu vou ficar aqui mais para a gente conversar, e quem tiver perguntas é só falar aí, tá bom? Obrigado, gente. A minha dúvida é o seguinte, você falou bastante sobre a questão de prototipar, de testar, colocar o cliente como foco do processo, não somente pegar o feedback, mas ele fazer parte dessa construção de um produto, de uma ideia. Como essa metodologia na prática funciona? Você teria algum exemplo um pouco mais palpável de como é que seria o design thinking, exemplo, criar um produto, ou criar um software, como isso funciona? Tem uma metodologia, isso ou é bastante informal? Como é que isso acontece na prática, um projeto? Qual que é o seu nome? Carlos. Obrigado, Carlos. É legal o seu questionamento, porque eu vim para cá pensando o seguinte, é muita coisa, né, para falar, para mostrar.
E às vezes que a gente começa a falar, mostrar o processo, né, é difícil, você não consegue explicar só mostrando. E o tempo, o barulho, o ruído. Então, assim, esse questionamento sintetiza uma vontade realmente de querer entender melhor. E isso é o que eu queria trazer para vocês, né? Esse pensamento, puta, como que é isso? Como que é isso na prática, tá? Vou dar um exemplo na prática, por exemplo, hoje, né? Hoje lá na Tutóia, a gente está criando um negócio que a gente chama de Connector Studio. Eu trabalho na divisão de IoT, esqueci de mencionar, de internet das coisas, né? Então a gente quer realmente criar experiências que melhorem a experiência de quem usa o nosso estúdio no dia a dia, né? Usando internet das coisas, esse negócio que todo mundo está falando agora, né? Trazer isso para a realidade. E aí fala, puta, o que a gente faz? Ah, vamos sair metendo sensor por aí? Né? Não, a nossa pegada é o quê? Primeiro, você entende as pessoas. Que pessoas? Quem que usa o espaço? Né? É entrevistar as pessoas, é conversar com elas, conversar no dia a dia com as pessoas e falar, olha, e aí, me conta aí como que você usa o estúdio. Desde que hora que você chega, o que você faz, quais são as atividades, né? É conversar, é entrevistar as pessoas. Quando você faz isso, você pega os insights. Né? A gente está fazendo isso exatamente agora, a gente está entrevistando as pessoas. Você tem dev sentando na mesa, entrevistando, para entender, olha aí, conta aí sua rotina, o que você está fazendo, para sacar isso. Por que isso? Porque simplesmente colocar sensores no estúdio e ficar monitorando, mostrando um dashboard, legal, bonito, mas você está ajudando realmente? Você está criando valor? Então, se você não souber quais são os problemas que as pessoas têm, como que você vai criar alguma coisa? Então, a gente está fazendo isso. Então, esse é um dos exemplos, por exemplo, de como você começa um processo. A gente está buscando problemas para resolver, né, que façam sentido, né, não só seja um dashboard lá para mostrar dados, tá? Né? Fazendo isso, né, a gente tem as outras fases, né? Assim como o Doug foi investigar na escola, a gente está investigando com nossos usuários, né, na escolinha, no hospital, a gente investiga com os nossos usuários, você entrevista eles na prática, né? Você quer fazer um app, você quer resolver um problema, você tem que ter um problema para resolver, você tem que saber isso, tem que viver como as pessoas vivem, ter empatia, né? Depois disso, pô, você tem métodos, tá? Tem coisa pra caramba, isso é bem livre, não é um processo, ó, faz isso exatamente, depende do que você está lidando, né? Às vezes você segue uma pessoa o dia inteiro para saber como é que foi a experiência dela na Campus Party, para ver o que ela faz, né? Você segue 10, você segue 20 pessoas, filma, agenda, pede para ela falar alto o que ela está fazendo, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, né? Justamente para quê? Para entender, né, as pessoas, o que motivam elas. Não o óbvio, você quer entender as motivações, porque quando você vai nos drives que movem as pessoas, você vai em busca de inovar, de criar coisas que não existem, né? É inovação através do design, né? Através das pessoas. Então, esse processo de prototipar, cara, se eu pegar aqui, né, um papel, colocar aqui na TV, desenhar nele, falar que, ó, isso aqui é uma tela de iPad, tem 3 botões, e pedir para vocês irem ali perto, e clicar, falar que, olha, acessa aí, isso aqui faz isso fala aquilo. Te dou um script, você já está testando, você está prototipando ali. Eu já consigo ver se você olhou primeiro para a esquerda, para a direita, se a altura está ruim, tem que colocar mais baixo. Então você ganha um conhecimento muito rápido. Então prototipar é pegar suas ideias e falar, olha, rapidão, deixa eu testar aqui, seja numa conversa, seja contando uma história, né? Seja fazendo uma tela, seja fazendo um protótipo de alta fidelidade no Photoshop, né? Ou criando uma experiência, seja montando uma mesa inteira aqui de Lego, simulando essa Campus Party e falar assim, olha, você aqui que parece que gosta de tecnologia, gosta de computação em rede, acha aí a área de computação em rede para mim. E aí eu observo se você vai para lá, se você vai para cá, né? Isso é prototipar, isso é colocar rápido, testar, ver se está funcionando o que a gente pensou by design. Sem ter que sem ter que rodar o evento para depois falar, ó, funcionou colocar computação em rede lá no canto, não. Os caras não acham. Ou o jeito que está escrito está furada. Ou, não, ficou bom pra caramba. Os caras vieram direto, eles tiveram um ponto de contato ali na frente, ajudou eles pra caramba. Então é isso. É fazer isso de forma rápida, interativa, trazendo as pessoas. Né? Não sei se
é falar, né? Mostrar é difícil, você tem que participar. Então, cara, se tiver uma oportunidade de fazer um workshop, eu vou fazer um workshop, cara, eu lembrei. Sábado, vou fazer um workshop de 2 horas, tá? Chama Jornada de Herói para o Usuário. A jornada. Por que a jornada? Porque é uma das ferramentas do Design Thinking para você, que é justamente isso que eu falei. Desde o momento que eu descubro que existe a Campus Party, até o momento que eu participo do evento, até o momento que eu vou embora e lembro de coisas que aconteceram aqui. Então, fazer a jornada do usuário é isso. E a gente vai fazer um workshop de 2 horas. E essa pegada de herói, que eu vou falar lá, é justamente porque a gente usa uma analogia de jornada do herói, não sei se já ouviram falar, que são feitos todos os filmes de heróis. Então a gente usa a mesma analogia. E aí, para dar um spoilerzinho, eu vou falar da jornada do Luke Skywalker, mostrar, inclusive. E é isso. Workshop. Isso faz... Cara, se tiver oportunidade, participa. Se tiver free, melhor. Vai participando, porque é um conhecimento bem prático. Então, esse é um negócio que vale a pena, porque realmente vai fazer você diferenciar. Você chegar e falar, cara, eu já pratiquei Design Thinking. Eu quero fazer isso aí. Muda a forma que as outras pessoas vão olhar para você. Tá? Alguém tem mais perguntas? Alguém? Você? Prazer, meu nome é Natália. Eu queria saber mais a relação do IoT com Design Thinking. O IoT está muito em destaque ultimamente. Como é que a gente pode unir isso ao Design Thinking? Natália, então, perguntou sobre... Puta, e aí, esse mundo de internet das coisas, né, o IoT, aí você está falando de design. Pois é, eu estou nessas duas frentes. E isso é do caramba, porque é um negócio que ninguém sabe como é que funciona direito. Só que, quando você acessa na internet, você vai ver vários vídeos conceituais, né, a geladeira está falando com o meu celular, ela já, não tem, deixei a geladeira aberta, volto, fecha a geladeira, ou a geladeira encomenda coisas, ou o carro conectado, tem várias coisas. O ponto, né, o Design Thinking nunca foi tão relevante para um contexto como esse. Por quê? Porque realmente você tem que criar coisas que são úteis, coisas que adicionam na vida das pessoas. Né? Quer ver um exemplo legal disso? Já ouviram falar da Magic Band da Disney? A Disney tem uma pulseira que ela mudou toda a infraestrutura dela para as pessoas usem essas pulseiras. É uma pulseira bonita, legal para quem gosta do tema Disney e os temas da Disney. Né? Então, desde o momento que você recebe a embalagem bonitinha e entende como ela funciona, o cara te apresenta e ele falou, olha, essa pulseira aqui está conectada no seu cartão de crédito. Você vai lá e bota seu cartão. E aí, todos os lugares que você passar na Disney, você só vai passar a sua pulseira. Isso é justamente pensar nas experiências, de como você faz os pontos de contato serem praticamente inexistentes. Né? Você passar no brinquedo, passa a pulseira. Preciso entrar no hotel, passa a pulseira. Estou num restaurante, passa a pulseira. Né? E várias outras coisas. Tira a foto num totem, passa a pulseira. Dá um abraço no Mickey, passa a pulseira. Coisas desse tipo. Então, quando você pensa, né, esse mundo de as coisas se conectando com as pessoas e as coisas se conectando entre elas, né, nunca se fez tão relevante pensar em design, pensar na experiência, porque entra para um nível de abstração muito grande. E aí como é que você cria realmente valor? Como é que você ativa as coisas? Como é que você estabelece essa comunicação e conversação que seja realmente, que não seja, por exemplo, né, um gadget que você lança e aí você tem que ficar falando com ele olhando para cima assim, né? Tô indo com os 2 pés no peito mesmo do Google Glass. O Google Glass é um negócio que, cara, você se imagina na fila de um banco olhando para cima e falando com seu óculos, na frente, no meio de todo mundo. O Google Glass virou um negócio totalmente de nicho, muito nicho. Por quê? Porque fala, não, legal, a gente precisa lançar. E aí, vai fazer o que com isso aí agora? Saca? Uma empresa aérea estava utilizando para, né, saber para os clientes de luxo, super luxo, quem são os clientes, ter um acesso, mas percebe?
Não é simplesmente jogar os negócios aí e falar, legal, agora você usa, entendeu? Agora está aí. Né? Quem pensa em como as pessoas vão utilizar, quem pensa na experiência, cria muito mais relevância. Esse é o ponto. Então, para a internet das coisas, Design Thinking é um negócio que vai ajudar muito a criar coisas relevantes. Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Beleza? Obrigado, pessoal.